Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, estamos aí. Vamos trazer o presidente Pedrinho. Deu uma longa entrevista coletiva hoje, lá na sede da CBF, vários temas. O Atlético Goianiense será o adversário do Vasco na Copa do Brasil, vamos explicar. Falou de John Textor também, falou de Rafael Paiva, falou de reforços. E tem notícias aí para a gente trazer, mas antes aquele pedido tradicional, se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC, paga nada não, é 0800, está passando tudo aqui embaixo, Wellington Campos FC, e dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, é importantíssimo. Mas Wellington, você pede para se inscrever, se não paga, para que serve? Serve para aumentar o número de inscritos, para a gente se aproximar de 100 mil inscritos e aí sim ficarmos com uma situação legal, porque o YouTube vai entender, nossa, esse cara tem muitos inscritos, então o pessoal gosta do trabalho que ele faz, então é o reconhecimento de vocês pelo joinha, pela inscrição e mandando também para os outros e fazendo o seu comentário. Quanto mais comentário tiver aqui, mais comentários no plural, a gente também, o YouTube entende, nossa, estão interagindo, os caras gostam do que ele fala, então me ajuda, comente aí e deixe o nome da sua cidade. Hoje tem aqueles abraços, não esqueci não, e deu tempo de anotar. Já eu mando os abraços, roda a vinheta! Vamos lá, meu ídolo, vamos lá, minha amiga. Que bacana, tem muitas mulheres também acompanhando o nosso canal, mandando mensagem, comentando, vascaínas de outros times também. Você, meu amigo, vascaíno de outros times, de outras cidades, já vou mandar aqueles abraços. E fomos lá para o sorteio das oitavas de final. E olha só, Flamengo e Palmeiras, primeiro jogo, Maracanã. Palmeiras vai decidir a vida dele nas oitavas contra o Flamengo em casa. Atlético Goianiense e Vasco, primeiro jogo em Goiânia. O segundo jogo no Rio, em São Januário. Atlético Paranaense e Bragantino, primeiro jogo na Arena do Atlético, a volta em Bragança Paulista. O São Paulo vai receber o Goiás no Morumbi para decidir em Goiânia. E o CRB vai jogar no Rei Pelé, com o Galo Mineiro, com o Atlético e a decisão em Belo Horizonte. O Botafogo pega o Bahia, primeiro jogo é aqui no Rio, no Newton Santos, a volta lá em Salvador, na Fonte Nova. O Corinthians contra o Grêmio, primeiro jogo no estádio do Corinthians, na Arena, lá em São Paulo, e decide em local que o Grêmio ainda vai indicar, até porque saiu a tabela dos jogos do Brasileirão e a CBF colocou lá como a definir. Juventude e Fluminense, jogo em Caxias do Sul, Fluminense decide no Maracanã. Pedrinho vai participar agora conosco. Ele falou a respeito desta abertura, pegar o Atlético, respeitar o Atlético Goianiense, falou até já de um Flamengo e Palmeiras na abertura. Esse modelo de sorteio pode acontecer tudo, né? Como a gente viu duas grandes equipes já no primeiro sorteio se enfrentando, que é Palmeiras e Flamengo. Com relação ao Atlético Goianiense, é uma grande equipe, a gente sabe que o perfil do jogo é diferente de um campeonato brasileiro de pontos corridos, então a gente ali tem outros aspectos que são abordados dentro de um jogo de eliminatório e sempre com muito respeito ao Atlético Goianiense, que tem estrutura, tem um bom time, não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro, mas o respeito é muito grande. Com relação ao segundo jogo em casa, é muito subjetivo, né? Porque depende muito do primeiro, do que acontece na primeira partida. E de uma forma muito particular mesmo, que cada um pensa de um jeito, eu sempre gostei de jogar o segundo jogo em casa, mas um exemplo, a Libertadores de 98 nós jogamos o segundo, decidimos fora. E foi bom porque nós fizemos um bom resultado no primeiro jogo. Por isso que eu falo, depende muito do que acontece na primeira partida. Pedrinho, essa janela do Vasco foi uma janela muito intensa, né? O Vasco já, enfim, trouxe 4 jogadores.
O que vocês planejam o time num bom momento? Se falou muito sobre a possibilidade de vinda de um zagueiro, da importância de um zagueiro. Tem número de contratações que vocês pensam para frente e o zagueiro está incluído nessa ideia ainda? A gente não pensa em quantidades em si, de forma muito pontual. E como o mercado ele é muito duro, a gente trabalha de uma forma bem sigilosa para não abrir. Obviamente a gente sabe que todos os clubes têm uma análise de mercado e de desempenho forte. Obviamente todos os jogadores que nós já estreamos e mapeamos, os outros clubes também fazem isso. Todos os clubes têm uma prateleira de orçamento, né? Então, obviamente, de repente a nossa prateleira é diferente de alguns outros clubes, mas a gente sempre trabalha em sigilo. Então, assim, a gente está na expectativa ainda de mais uma ou duas contratações. É muito difícil, né? Mas além da janela, obviamente, a gente tinha uma recuperação dentro do próprio elenco, de potencializar o jogo deles. Eles tinham um abalo emocional estruturado ali muito ruim, né? Uma mentalidade muito ruim que foi impregnada ali. E eu sabia do potencial deles técnico e de rendimento e de competitividade. A gente está, obviamente, percebendo isso. Mas tem mais coisas que a gente pode acrescentar para que a gente seja forte até o final da temporada. Como é que está a tua expectativa, Pedrinho, sobre a estreia do Coutinho, né? Até para dar ritmo de jogo para o resto da temporada, para jogos decisivos de Copa do Brasil? A gente tem que ter cuidado, porque a gente sabe que, apesar de, obviamente, ele estava em atividade, né? Ele passou um período de férias, tem todo um cronograma bem elaborado para que ele atue, e isso vai ser respeitado, obviamente, dentro da preparação física e do departamento médico e de fisiologia. Então, a expectativa e a ansiedade é grande, mas a gente tem que saber que a gente precisa dele para toda a temporada, o restante da temporada. Então, o momento certo vai direcionar para que ele atue já alguns minutos, não sei quando, mas vocês vão saber brevemente. Uma última minha. Já não é hora de efetivar o Rafael Paiva pelo que ele mostrou, ou ele vai ainda continuar como interino? A torcida está se manifestando que acha que ele já merece uma oportunidade de passar de interino a técnico efetivado. Cícero, acho que você me acompanhou um pouquinho, você sabe que eu não sigo muito o fluxo com relação a muitos aspectos. Essa necessidade da palavra efetivado, ela parte muito mais do lado de lá do que daqui. O que eu penso com o Paiva, ele sabe diretamente de mim. Então, assim, a necessidade disso não muda o que eu penso com relação a ele. É lógico que numa conversa pessoal com ele, e se houver uma necessidade de uma palavra que possa justificar algo do lado de fora, vai partir muito mais dele. De mim, a relação e o que eu quero com ele, o que eu pretendo com ele, ele sabe diretamente. Então, dificilmente você vai ouvir essa palavra de mim, efetivado, porque assim, eu não vejo necessidade de eu falar isso. Eu vejo a necessidade de eu honrar com ele o que está combinado. E ele sabe o que eu penso com relação ao trabalho dele. Pedrinho, volto a te perguntar sobre como o mercado tem olhado para o Vasco. O John Texton, em recente entrevista, falou que o Vasco foi um pouco precipitado de entrar até mesmo na justiça por conta do imbróglio com a 777. Como o mercado tem olhado para o Vasco nesse momento, até porque você busca um investidor também para o futuro? Com muito respeito ao Textor, ele mexeu num campo que ele não tem conhecimento do que a gente tem. Ele falou que a 77 não descumpriu nada, descumpriu diversas coisas. Ele não tem acesso ao contrato. Que era para espiral, né? Então o juiz está errado que deu a liminar? Então, assim, de fora as pessoas vão falar coisas que elas não sabem, como falaram diversas vezes, como eu apanhei 5 meses e as pessoas não sabiam. Eu respeito muito todos os aspectos que ele abordou nessa entrevista, mas essa, obviamente, por não ter o conhecimento, e eu não fico chateado com isso, porque outras pessoas também opinaram de forma equivocada. Mas isso, ele está equivocado e brevemente também vocês vão entender muito mais sobre esse caso. Mas meu respeito por ele é grande, a gente vê a transformação que ele está fazendo no Botafogo, que é uma grande equipe, né? Passou muitos períodos de dificuldade, hoje a gente vê o Botafogo brigando por títulos. E o que a gente quer é isso, um futebol não só carioca, mas nacional, competitivo e forte. Tem alguma parceria com o Fluminense? E você conversando bastante com o Mário Bittencourt ali? A gente estava analisando sobre o jogo, o segundo jogo que a gente vai ter, né, do segundo turno agora, questão de logística, de estádio, que está um pouco complicado. A gente estava
alinhando um pouquinho sobre isso para ter uma definição melhor. Pedrinho, não sei se você já falou sobre isso, eu particularmente não ouvi, mas o Ramon Dias era da gestão anterior, quando você ainda não estava, né? E tinha um discurso de embate de Vasco versus dele, de pediu demissão e foi demitido. Ele continua dizendo que ele foi demitido e que ele vai cobrar um valor alto do Vasco na justiça. Desde que você assumiu, qual o seu olhar sobre isso e como o Vasco hoje olha para essa situação? A gente emitiu uma nota depois da declaração dele que a primeira ação que eu tive foi entrar em contato com o Emiliano. Então, assim, já caí por terra que ele não foi procurado pela nova gestão. Foi procurado por mim, diretamente. Nós falamos diversas vezes sobre isso. Eu falei que ia tomar conhecimento do que tinha acontecido dentro do vestiário naquele momento, mas que eu não tinha muito o que fazer, porque era da gestão passada. E assim foi feito. Então, assim, quando ele toma a decisão de entrar na justiça, a gente respeita, mas vai ser uma briga judicial que a gente está muito bem respaldado juridicamente sobre isso. Pedrinho, qual é o teu nível de expectativa para a estreia de Coutinho com o Payet, se eles já vão domingo, e por que a decisão de levar para Cariacica e não Maracanã, Vasco Fluminense? Então, Fábio, a decisão era difícil porque a gente não tinha local, obviamente, para jogar, e o Maracanã tem um aspecto do gramado, né, e da responsabilidade que a gente teria sobre isso. Porque, se eu não me engano, a gente teria que jogar num sábado e eu acho que o Flamengo tem jogo no domingo. E com o sorteio hoje ainda tem mais um jogo no Maracanã. Então fica muito difícil do Maracanã. Cariacica eu acho que era por uma questão... A gente tentou Cariacica porque o primeiro momento era Brasília, mas acabou que Brasília já tinha uma agenda. E Cariacica eu acho que por uma proteção que a gente está recebendo, que é um local onde as torcidas podem ter um confronto que pode causar algum dano. Então, Cariacica está com um pontinho de interrogação também. E é isso que eu estava até conversando com o Mário sobre a melhor decisão. E a melhor decisão nem sempre, às vezes, é aquilo que a gente gostaria, né? Mas é aquilo que tem que ser, obviamente, de uma responsabilidade das instituições, principalmente com a questão das brigas. Então, assim, a decisão ela vai ser tomada dentro de um critério de avaliação, sem nenhum privilégio ou falta de conhecimento ou qualquer outra coisa que não seja a proteção pelo espetáculo, pelo jogo. Então, brevemente também a gente deve ter uma definição sobre isso. O Coutinho a gente está na expectativa, obviamente, da condição física dele, para a gente não correr nenhum risco, né? Óbvio que ele está em atividade, mas isso vai ser uma determinação muito mais do Departamento Médico da Fisiologia. O Payet se recuperou, está também voltando à melhor forma, para que a gente possa contar com os dois estejam, obviamente, liberados aí para uma definição do Paiva. Pedrinho, essa ação do Corinthians aqui na Câmara da CBF, vocês estão negociando já uma cobrança em cima do Vasco, que geralmente a CNRD pode até bloquear registro de jogador. Como é que vocês estão tratando isso? Isso o meu jurídico já está vendo, a gente está tentando, obviamente, resolver isso com mais urgência possível para que a gente não tenha nenhum problema maior. Então, o presidente Pedrinho participando conosco aqui do Rio de Janeiro, entrevista coletiva hoje na sede da Confederação Brasileira de Futebol. E agora é o seu pitaco, a sua opinião. O que você achou? O que você destaca aí? Comente aqui embaixo, deixe o seu nome, o nome da sua cidade, né, e passe esse vídeo para outras pessoas, para você valorizar o nosso trabalho. Você não sabe como é importante. E também você se inscrevendo aqui, o Wellington Campos FC. Deixa eu abraçar o Alan Simões, a Maria Helena Dias. Deixa eu abraçar meu amigo Rio Oliveira, em Feira de Santana, na Bahia. O Jorge Alves, a Conceição Silva, lá em Ubá, Minas Gerais. O Alexandre Paiva, em Itaperuna. A Cristina Peçanha. O Maurício Cristiano. O Paulo Roberto, aqui do Rio, no Irajá, o Cleiton Berg, o Ivan Peçanha, o Carlos Antunes em Itapipoca. Alô, Itapipoca. Quem mais aqui? O Edivaldo Gomes, o Hélio Marques, o meu amigo Wellington Monteiro, aliás, é o Washington Monteiro, olha o Washington, o Luiz Ferreira, aí sim meu xará, o Wellington, que está em Linhares, no Espírito Santo, como está também o Washington Monteiro aí pelo Brasil, e o Luiz Ferreira, olha o nome da cidade do Luiz Ferreira no Ceará, Paracuru, Luiz Ferreira, é um nome indígena com certeza,
Deve ser vou até pesquisar, pode ser o nome de um peixe. Ô, Luiz, manda informações aí por que a cidade se chama Paracuru. E o Walter Soares, em Teresópolis, alguns dos abraços dos nossos amigos. Se inscreva, Wellington Campos FC, tá passando tudo aqui embaixo. Pagar nada não, 0800, e esse joinha é para valorizar o nosso trabalho. Me ajuda aí, você gosta do nosso trabalho? Estamos na luta, estamos trabalhando. Corre aí, comente, deixe o seu comentário que é importantíssimo, é rico. Tá bom? Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, o Wellington Campos.